Pessoal, tudo bem com vocês? A gente está começando hoje aqui o nosso Perguntas e Respostas. Eu, Reginho e meu amigo Alex. A gente vai tentar responder para vocês assim A gente vai tentar, né? Na medida do possível. A gente vai tentar responder para vocês na medida do possível. Vocês podem mandar as perguntas, vou botar o telefone aí em algum lugar aqui do vídeo. Vocês mandam pelo WhatsApp e toda semana a gente vai estar aqui gravando, tentando responder para vocês e vai ser bênção, com certeza. A pergunta de hoje, uma irmã nossa, ela perguntou o seguinte: sobre aquele jejum de Jesus Cristo lá no deserto, né? Naquele período da tentação de Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Esse jejum é literal? Não é literal? Como que é isso? Então, vamos tentar explicar um pouco disso para vocês. Fala aí. Então, para quem não sabe onde fica o texto, né? Quem tiver curiosidade depois de estar lendo com maior detalhe, está lá em Mateus 4, né? Falando sobre a tentação de Jesus. É interessante que desde o Antigo Testamento, não só no Novo, ele fala sobre jejum e sobre coisas assim muito específicas do porquê do jejum, né? No Antigo Testamento você tem uma conotação até um determinado momento, depois passa a ser outro. Mas focando mais na resposta, né, da pergunta feita pela nossa irmã, a gente pode levar algumas variáveis, algumas vertentes. Primeiro, que existem vários tipos de jejum na Bíblia, né? Existe o que é chamado de jejum total. Existe, por exemplo, o jejum de Daniel, que é onde ele só comia legumes, mais nada além disso. E existe alguns outros tipos de jejum não tão específicos, né? Não tem uma especificidade de como é o jejum, mas sim do porquê da sua prática. Mas respondendo essa questão dos 40 dias e 40 noites, das possibilidades ou não de ser literal, existem alguns grupos de estudiosos, cientistas, que uns tentam provar o que a Bíblia diz, outros tentam contradizer aquilo que a Bíblia fala, mas um desses grupos diz que o jejum ele pode ser feito durante 40 dias, sim. 40 dias não comendo nada sólido, né? O corpo humano ele aguenta ficar até 40 dias sem comer nada sólido, né? Mas isso para quem tem uma saúde em dia, isso para quem tem um costume já de fazer o jejum, não do nada quem nunca o fez. Mas também, mesmo fazendo esse jejum de algo sólido, é necessário nutrir com água. Então o corpo humano ele aguenta ficar 40 dias sem alimento sólido, porém ele tem a necessidade de estar se nutrindo com água, com líquido. Então, a partir do terceiro dia sem líquido, o corpo humano ele entra em colapso total. Então, a possibilidade desse jejum de Jesus de 40 dias ser literal, segundo a perspectiva desse grupo, ele é literal. Ele pode ter acontecido, ou melhor, ele aconteceu sim. 3 dias podendo ficar sem líquido nenhum e 40 dias ficar sem sólido, né? Você vê que não fala qual tipo de jejum que Jesus fez lá no capítulo 4 de Mateus, mas segundo esse grupo de estudiosos, né, da teologia, a possibilidade é correta sim de ele poder ter feito esse jejum, tá? Então não é algo fictício ou querendo apenas nos ensinar algo, mas é algo prático e feito por Cristo. No caso, 40 dias também tem uma questão simbólica também, né? O número 40 ele está ligado muito à terra, né? 4 como um todo, né? na questão numérica, simbológica de todo Israel, né? Dos judeus, né? Da religião judaica, do judaísmo, ele está ligado muito à terra, assim como o 3 está ligado à trindade, 1 está ligado à unidade de Deus, né? O 4 está ligado a coisas terrenas, a necessidade de nós humanos, né? Então por isso foram 40 dias de jejum, 40 anos no deserto, né? E daí por diante, tudo que é ligado a 4 está ligado a uma necessidade humana voltada para algo a qual Deus tem para o homem. Então 40 dias, 40 anos, por isso também essa questão de Deus, ele é fantástico, ele é maravilhoso, então está tudo interligado. A grande questão é a gente conseguir ler e entender, né? Mas tem uma conotação não só simbólica, mas tem também essa conotação física e espiritual. Legal, e engraçado que Jesus ele não precisava de momento algum ter que provar nada para ninguém e nem ter que sofrer
por um motivo ou outro, mas ele mostra ali nesse jejum a dependência dele total de Deus, né? Ele não dependeu de nada físico, a dependência dele era total de Deus nesse episódio aí. Acho uma coisa muito interessante falar também. É interessante que o capítulo 3, né, o capítulo anterior, fala do batismo, né, quando João o vê, né, a caminho do batismo, fala que ele não era digno de batizar o próprio Jesus, mas Jesus fala que é para que os outros seguissem, vamos dizer assim, esse rito, né? Ele se coloca ali como exemplo. Então, não só no batismo, mas também no jejum, né, que seria muito fácil depois falar assim, mas ele não, nada disso ele fez, né? Não, pelo contrário, tudo ele fez como exemplo para que nós também o façamos, tanto batismo, em primeiro lugar, quanto jejum, por uma questão espiritual, né? O jejum, ele é pura e simplesmente algo espiritual, é uma reconexão, vamos dizer assim, do homem com Deus. O homem mortifica a sua carne para que o seu espírito possa vivificar em Deus, né? Possa ter vamos dizer assim, um crescimento, como as pessoas usam nesse termo, um crescimento espiritual, mas em Deus, né? Coloca o homem como completamente dependente do Deus Pai de Jesus. É isso aí. Bom, então tá aí essa primeira resposta, primeiro perguntas e respostas aqui nas mídias da igreja. Se você tiver a sua pergunta, novamente, mande aí pelos números que a gente vai colocar aí, os números de WhatsApp, pergunte. Toda semana a gente vai estar gravando e respondendo. Eu espero que vocês tenham gostado. E aproveita e comenta embaixo. Fala aí o que vocês acharam, faltou alguma coisa. Vamos trocar uma ideia, vamos crescer junto, vamos aproveitar esse momento aí e produzir bastante coisa legal. Tá bom? Espero vocês semana que vem. E grande abraço. Tchau, tchau. Valeu. Até mais. Beijo a todos. Valeu.